Então, boa tarde para vocês. Aqui no meu relógio são 2 horas. Então, como esse é o nosso horário marcado, vamos iniciar então aqui esse nosso encontro. Encontro de pessoas que estão interessadas em ouvir a Deus e também falar com Deus. E também louvar a Deus. Então esse é o nosso interesse primordial nesses primeiros minutos dessa tarde. E também depois nós teremos as oportunidades das oficinas, né? Oportunidade de ensinar, que é um grande privilégio. Oportunidade de aprender, que é outro grande privilégio. Então essa é a razão pela qual nós estamos reunidos hoje à tarde. E nós vamos então iniciar buscando em oração a percepção da presença de Deus entre nós, tá bom? Convido você então para me acompanhar nessa oração. Senhor Deus bondoso, obrigado por estar aqui, obrigado por cada pessoa que o Senhor traz aqui. Eu peço que nessa tarde, quando nós falamos com o Senhor, quando nós ouvimos o Senhor falar conosco, quando nós cantamos, quando nós ensinamos e aprendemos, que todos esses instantes sejam conduzidos e abençoados pelo Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, vamos então louvar a Deus. E a Renata e a Mari estão aqui para nos ajudar. E convidamos você a acompanhá-las, né, nesses cânticos de louvor. Boa tarde. Nós estamos alegres porque estamos na casa de Deus. Vamos aprender um pouco mais, né, do artesanato de hoje. E também vamos louvar a Deus. Amanhã feriado. A gente pode dormir até mais tarde. Se bem que eu não posso falar para mim que eu vou acordar mais tarde, porque aí eu acordo mais cedo ainda. Eu não posso me avisar. Mas nós ficamos alegres e contentes, né? Porque podemos acordar, podemos dormir, né? Podemos cantar louvores a Deus nessa tarde. A gente vai fazer isso com todo o nosso coração, toda a nossa energia. A gente está desfalcado, né? Tem poucas meninas hoje. Mas a gente vai fazer um coro bonito. Vamos cantar com força. A primeira música que a gente vai cantar é Deus Está Aqui. A gente já vem cantando essa música nas quartas-feiras passadas. A gente já decorou, né? Já decoramos essa música, a gente pode cantar bem bonita. 1, 2, 3 e... Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti? Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo? Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Ficou bonito? Vocês gostaram? Vamos cantar uma outra música que a gente aprendeu. Ele Exaltado. A gente cantou na quarta-feira passada, ela é uma música nova. E aí a gente vai cantar de novo, até a gente decorar ela também.
exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Muito bem, podem sentar. Hoje o tema da nossa devocional vai ser esse, a maior surpresa. E nós vamos ver aqui que realmente foi uma surpresa extraordinária. Nós estamos falando do quê? Da ressurreição de Jesus Cristo, não é? Porque nem os seus discípulos esperavam que ele ressuscitasse. Pensa nisso. Jesus disse-lhes que ele iria morrer e ressuscitar. Mas os próprios discípulos não esperavam que aquilo fosse acontecer. É incrível. É quase assim, a gente fica quase assim, sem crer, mas é verdade. Foi isso que aconteceu. Entre os discípulos de Jesus, inclusive as mulheres. Mas nós vamos ver que a grande surpresa aconteceu. Uma grande surpresa. E é isso que é maravilhoso na história da ressurreição de Jesus. Ela nos surpreende. Até hoje. Até hoje. Então eu quero convidar você para nós darmos atenção a um texto da Bíblia que fala sobre isso. É o texto do Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 20, nós vamos ler os primeiros 10 versículos. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para a casa. Bom, a ressurreição de Jesus Cristo é uma história extraordinária. E é uma história verdadeira. Isso é que a gente afirma, a gente acredita. Porque a ressurreição de Jesus Cristo foi confirmada e foi registrada de maneiras diferentes. Nós temos esses 4 evangelhos da Bíblia. Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos falam a sua maneira que Jesus ressuscitou. E contam detalhes. Alguns detalhes específicos, que tem num e não tem em outro. Isso é também, quando a gente junta as narrativas, isso também completa
a mensagem que a gente tem da ressurreição de Jesus. Então, hoje nós estamos falando, a partir desse texto do Evangelho de João. Maria Madalena. Essa foi uma mulher que viveu uma vida infeliz, boa parte da sua vida. Tinha muitos problemas, muitos. Mas quando Jesus passou na cidade dela, a cidade de Magdala, por isso o nome dela é Maria Madalena, Maria de Magdala, é isso que significa. Não é o sobrenome, né? De onde ela é. Madalena é de Magdala, cidade onde ela vivia. Então, quando Jesus passou pela cidade e a viu, e Jesus então abençoou aquela mulher, transformou a vida dela, libertou aquela mulher. E ela então passou a ser uma discípula de Jesus Cristo, uma seguidora de Cristo. E à medida que ela foi convivendo com Jesus Cristo, ela foi podendo conhecê-lo e ajudá-lo. A Bíblia fala de várias mulheres que ajudavam Jesus. Susana, Salomé, outras Marias, várias. E essa de Magdala, ou seja, Maria Madalena, ela foi ao sepulcro de madrugada. Mas quando você lê essa história nos outros evangelhos, a gente tem um detalhezinho que diz que ela foi para terminar de preparar o corpo. Ela não foi para ver o túmulo vazio, gente. Quando ela madrugou naquele lugar onde Jesus tinha sido sepultado, ela levava com ela uma porção de aromas que era para terminar de embalsamar o corpo. Era isso. Então, ela não foi lá para ver o túmulo vazio, ela foi lá para terminar o trabalho que ela tinha começado 2 dias antes, quando Jesus morreu. Ela ajudou a preparar o corpo de Jesus para a sepultura. Então, foi uma grande surpresa para ela. Surpresa enorme. Assim que ela chegou, ela viu que a pedra estava revolvida. A pedra que colocavam para fechar a sepultura era uma pedra rolante. Então, ela rolava e fechava a porta da sepultura. Diferente dos nossos sepulcros hoje, né? Hoje os nossos sepulcros são debaixo da terra, né? Em geral, né? Naquela época eles escavavam na pedra e rolavam uma pedra que tampava a escavação, a porta. Então ela chegou lá e viu que a pedra tinha sido revolvida. Então o que ela fez? Ela imediatamente foi contar aos discípulos de Jesus, Simão Pedro e o outro discípulo. No caso aí, esse outro discípulo é o próprio João, que escreveu o Evangelho. É ele mesmo. Só que ele não escreve o nome dele, ele sempre quando se refere a si, ele fala o outro discípulo. E ela foi contar a eles, pensando que tinham roubado o corpo de Jesus. E o que eles podiam fazer? O que eles podiam fazer? E o que eles fizeram? Eles correram até aquele lugar. E isso aqui é que eu quero destacar com vocês hoje à tarde, da surpresa. Surpresa para Maria Madalena, surpresa para Simão Pedro e surpresa para João. Surpresa para todo mundo. A ressurreição de Jesus Cristo é uma novidade tão grande na história da humanidade que não tem nada que pode ser comparado a ela. Nada. Ela é um evento único. Ela é um evento que não aconteceu com mais ninguém, só com Jesus. Mas precisava ter acontecido com Jesus para que a morte, que é o grande limite da nossa vida, não é? Todos nós temos esse limite. Não importa se você fala só o português ou se você fala outras várias línguas, não importa. A morte sempre é um limite. Mas a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, ela transcende esse limite. Ela vence esse limite. E essa é a grande surpresa, então, que aconteceu para Maria Madalena, para Simão Pedro e para João. Eles, de repente, perceberam que aquele limite da morte foi
vencido, totalmente vencido na ressurreição de Jesus. E é isso que faz Jesus Cristo único e diferente de qualquer outro grande líder, grande pregador. O que aconteceu com ele? Ele venceu a morte. Tanto é que eles verificaram que estava dentro do sepulcro e tinha lá os lençóis que Maria Madalena ajudou a envolver Jesus com aqueles lençóis. Estavam lá. Colocaram um tecido sobre o rosto de Jesus, como era costume naquela época. Estava lá o tecido, só que num lugar à parte, num lugar à direita daqueles tecidos outros. E isso tudo aconteceu porque eles não tinham compreendido a Escritura de que era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Então, quando eles voltaram para casa, que é o último versículo, lá o versículo 10, essas pessoas voltaram com uma mensagem nova. Quando eles chegaram na casa deles de volta, eles chegaram com uma história nova, a história da vitória sobre a morte. E isso é extraordinário. Quando você continua a ler esse texto lá no Evangelho de João, você vai ver que Maria ficou ali. Enquanto os 2 discípulos voltaram para casa, ela ficou ali. E Jesus foi ter com ela, conversar com ela. Jesus apareceu pela primeira vez a uma mulher. Isso é maravilhoso, sabe? Porque naquela época, fazer de uma mulher uma testemunha era algo extraordinário, não era comum, gente. Não era. Mas Jesus fez dessa mulher, chamada Maria Madalena, a sua primeira testemunha de que ele estava vivo. Ela foi a primeira pessoa a quem Jesus apareceu, a quem Jesus se manifestou vivo, dando a ela assim um novo valor de existência, uma nova razão para viver. Então, a gente celebrou, né, domingo passado, a Páscoa cristã. E a Páscoa cristã é justamente a vitória sobre a morte. Jesus Cristo é ressuscitado. E é uma vitória que nós podemos experimentar hoje. Nós podemos viver essa vitória hoje, pela fé. Ao invés de nós ficarmos apenas preocupados com aqui, com agora, se a gente lembra que Jesus venceu a morte, a gente lembra que a grande dificuldade de todo ser humano está vencida. E nós temos então a perspectiva de uma vida eterna em Cristo. No dia a dia a gente fica sempre enredado, às vezes até paralisado com as circunstâncias. Mas a vitória sobre a morte de Jesus na sua ressurreição nos dá a certeza de que há algo maior e melhor do que as coisas desse mundo. E em Cristo nós podemos conhecer essa vitória. Quero convidar então você para me acompanhar numa oração. Temos aqui alguns papeizinhos que foram depositados. Se alguém ainda tiver algum, pode depositar aqui. Nós vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pela certeza da vitória de Jesus Cristo sobre a morte. A morte que é uma realidade que todo ser humano enfrenta ou enfrentará. E alguns aqui já nos despedimos dos nossos pais, de parentes, outros, familiares queridos. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós temos uma perspectiva nova, uma ideia nova, uma verdade nova, uma experiência nova. De que a morte foi vencida. E por isso, a Deus, nós somos gratos, porque podemos crer nessa vitória. Vitória que nos ajuda a viver hoje e que nos ajuda a viver amanhã e até a eternidade. Porque a vitória de Jesus sobre a morte é a certeza que temos da vida eterna. Obrigado a Deus por isso. Que essa surpresa seja renovada em nosso viver diariamente.
Senhor, eu quero agora interceder por esses motivos que foram anotados e colocados aqui nesses papéis. Eu peço a bênção do Senhor sobre essas necessidades concretas, pessoas concretas, e eu peço que o Senhor alivie as dores, que o Senhor promova a restauração de cada motivo que foi colocado, de cada pessoa. Peço a bênção do Senhor, então, por nós, assim. Novamente quero orar, ó Deus, em favor daqueles que estão sofrendo na guerra, especialmente ali na Ucrânia. Sei com aquelas pessoas, ó Deus, que estão perdendo tudo, perdendo seus familiares, perdendo suas casas, seus amigos. Peço a bênção do Senhor sobre eles e que o Senhor promova o fim dessa guerra. Abençoa aqueles que estão ali tentando ajudar, os missionários e outras pessoas que estão tentando ajudar. Renova as forças dessas pessoas. Oramos a Deus em favor de todos aqueles que estão acometidos de alguma enfermidade. Esses dias, ó Deus, em que muitos estão com virose, resfriados, problemas de respiração. Abençoa essas pessoas, ó Deus, abençoa os hospitais, os que trabalham nos hospitais, para que possam cuidar também muito bem dessas pessoas carentes agora. E eu oro ao Senhor, certo de que somos ouvidos, não por nós, mas por causa de Cristo, na intercessão de Cristo, na mediação de Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém. Muito bom. Então hoje nós temos aqui a nossa devocional. A Lúcia não pode estar conosco hoje porque ela está um pouquinho debilitada, né, no corpo. Acho que ela tem um probleminha de coluna que hoje está meio desgastando, né? Então ela não pode estar aqui com a gente. Mas nós temos a Glória, que está aqui para nos ajudar na coordenação. E qualquer aviso ou informação que vocês precisarem, vocês podem procurar a Glória. A gente percebe aqui que algumas pessoas não podem estar conosco hoje, talvez já tenham viajado, né, aproveitando o feriado, o que é muito bom. E então, as professoras estão aqui, e eu sei que todas elas querem passar para suas alunas aquilo que sabem com alegria. Então, uma boa tarde para você, a gente já pode se dirigir para as oficinas, tá bom?